São 23 horas e 47. Você está na cama, cansado, não, exausto. O dia pesou de um jeito que o corpo sente antes de conseguir explicar. Desde as 8 da noite, o organismo vinha pedindo repouso, mas a cabeça não desliga. Você vira para o lado direito, ajusta o travesseiro, fecha os olhos com mais força, como se isso ajudasse. Não ajuda. Você vira para o lado esquerdo. Aquela sensação de calor que não para. Não é o ambiente, não é o cobertor. É o seu próprio corpo que não consegue baixar de marcha. O coração batendo um pouco mais forte do que deveria. Não é dor, não é emergência. É só uma inquietação sem causa aparente. Um motor que continua rodando quando deveria ter desligado horas atrás. Você olha o teto. O relógio marca 0h12. Você fecha os olhos mais uma vez e pensa: eu fiz tudo certo hoje. Trabalhei, me movimentei, comi na hora. Estou cansado de verdade. Por que meu corpo não consegue simplesmente descansar? Esse pensamento, exatamente esse, acontece com homens acima de 50 com uma frequência que poucas pessoas falam abertamente. Não é fraqueza, não é estresse passageiro que some sozinho com o tempo. Não é a sua cabeça te traindo sem motivo. É um mecanismo específico que começa a mudar a partir dos 50, silenciosamente, progressivamente, e que a maioria dos homens nunca identificou porque ninguém parou para explicar de forma clara. Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro do seu sistema de sono e o que você pode beber ainda esta noite para começar a mudar isso. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 50 tendem a ignorar sinais progressivos de deterioração do sono, até o momento em que a insônia já está instalada. E nesse ponto, a janela de ação simples já diminuiu bastante. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que o maracujá faz no seu sono, os 3 mecanismos que a maioria desconhece e que explicam por que essa fruta comum e acessível pode ser o aliado mais subestimado do descanso masculino depois dos 50. Não é tendência passageira, não é chute. É o que a pesquisa começa a revelar sobre os compostos dessa fruta e por que eles agem de forma especialmente relevante nessa faixa etária. Fica comigo até o final. O que você vai aprender aqui pode mudar a sua próxima noite. Imagina uma bateria que precisa carregar toda noite, sem exceção, sem folga. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. Você deita, o ciclo começa e de manhã você acorda com carga praticamente completa. Energia, clareza, disposição para o dia. Depois dos 50, algo muda nessa bateria. Ela começa a carregar mais devagar. Os ciclos internos ficam menos eficientes. E se algo interrompe o processo no meio da noite, um barulho, um pensamento que não devia estar lá, uma variação de temperatura, ela trava. Não chega a 100, para em 70, em 60, às vezes em 50. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Não é preguiça, não é fraqueza de caráter, é biologia, mas é uma biologia que pode ser influenciada. Para homens acima de 50, essa mudança tem camadas específicas. A produção natural de melatonina começa a declinar. Os ciclos de sono ficam mais curtos. O sono profundo, a fase mais restauradora,
a que o corpo usa para recuperar energia de verdade, consolidar memórias e realizar os reparos que mantêm o organismo funcionando, fica mais difícil de alcançar e mais fácil de interromper. Qualquer coisa é suficiente para quebrar esse ciclo. Um ruído no corredor, um pensamento sobre a agenda de amanhã, uma leve variação de temperatura no ambiente. O corpo está mais vigilante durante a madrugada e menos capaz de retomar o sono depois de acordar. A janela de descanso profundo, que antes durava horas, começa a se estreitar semana após semana. A maioria dos homens nessa faixa já tentou alguma coisa. Melatonina, que funciona por um período e depois perde o efeito. Chá de camomila, que ajuda a relaxar, mas não resolve a profundidade do sono. Comprimido prescrito, que funciona, mas traz uma dependência que ninguém quer carregar para o resto da vida. O problema não é a boa vontade. O problema é que nenhuma dessas soluções age diretamente nos mecanismos que o corpo usa para fechar e sustentar o ciclo do sono depois dos 50. São respostas para sintomas, não para a raiz. É aqui que o maracujá entra, não como substituto de nenhuma dessas alternativas, mas como um suporte que age em um lugar diferente. O maracujá, especialmente na forma natural, contém compostos chamados flavonoides, em especial a crisina, e alcaloides como a passiflorina, que pesquisas identificaram como capazes de interagir com o sistema que o próprio cérebro usa para desacelerar a atividade neural à noite. Essa ação é especialmente relevante para homens acima de 50. Em breve você vai entender exatamente por quê. Mas antes, se você conhece algum homem acima de 50 que está lutando para dormir bem, um amigo, um irmão, alguém da família, compartilhe este vídeo com ele. Essa informação pode mudar a noite dessa pessoa. Encontrei um padrão que aparece repetidamente em homens acima de 50 que não conseguem dormir bem e que quase ninguém menciona quando o assunto é insônia masculina. Vou te mostrar o que é e o que você pode fazer com isso ainda esta noite. O primeiro mecanismo tem um nome técnico, mas o conceito é direto e é o que explica aquela sensação de mente acelerada mesmo quando o corpo está destruído. A chave GABA. O GABA é o principal sistema de freio do cérebro. É o mecanismo que o próprio organismo usa para desacelerar a atividade neural quando chega a hora de dormir. Quando o GABA está funcionando bem, o processo acontece quase de forma automática. Os pensamentos ficam menos urgentes, a tensão muscular começa a ceder, a frequência cardíaca desacelera levemente e o sono começa sem esforço perceptível. Quando esse sistema está comprometido, o oposto acontece. O cérebro permanece em modo de alerta, mesmo quando o corpo está exausto. Você deita, fecha os olhos e a mente continua processando, continua gerando listas, revisando conversas do dia, antecipando problemas de amanhã. O motor não desliga porque o freio não está funcionando como deveria. Pesquisas sobre os compostos do maracujá indicam que a crisina e outros flavonoides da fruta interagem com os receptores GABA de forma semelhante ao que o próprio corpo faz, mas de maneira gentil, sem os efeitos sedativos pesados de medicamentos. Não é uma ação que derruba, é uma ação que convida o sistema a fazer o que ele já deveria estar fazendo naturalmente. Por que isso é especialmente relevante depois dos 50? Evidências sugerem que a eficiência do sistema GABA pode diminuir com o tempo, especialmente em pessoas que acumularam anos de estresse crônico. E homens acima de 50 frequentemente chegam a essa faixa com décadas de pressão no corpo, responsabilidades profissionais, financeiras, familiares.
Pressão que não para quando a luz apaga, que não tem horário de encerramento. O resultado é um sistema de freio que chega à meia-noite já desgastado. E quando o freio não funciona como deveria, a mente não desacelera, mesmo que o corpo esteja pedindo descanso há horas. O suporte suave do maracujá a essa via parece ajudar o sistema a recuperar parte dessa função. Muitos relatam adormecer com mais facilidade, não com aquela sensação de forçar o sono contra a própria mente, mas de escorregar para ele de forma mais orgânica, mais natural. Esse é o efeito direto, mas o sono não responde de forma isolada. O que acontece a seguir é o que poucos especialistas explicam: o efeito em cascata. Quando o sistema GABA funciona melhor à noite, algo começa a acontecer em paralelo, e é esse encadeamento que torna o maracujá especialmente interessante para homens acima de 50. Pesquisas indicam que quando a atividade neural desacelera de forma adequada no início da noite, o sono profundo, a chamada fase delta, o estágio mais restaurador do ciclo, fica mais acessível. É durante essa fase que o corpo realiza o trabalho mais importante, libera hormônios de recuperação, consolida as memórias formadas ao longo do dia e realiza os reparos celulares que mantêm o organismo funcionando com qualidade. É exatamente essa fase que fica mais difícil de alcançar com o passar dos anos. E para homens acima de 50, perder o acesso consistente ao sono profundo não é só uma questão de cansaço, é uma questão de recuperação real. A diferença entre acordar com clareza mental e acordar com aquela névoa que demora horas para passar. A diferença entre ter energia ao longo do dia e precisar de estimulantes para funcionar depois do almoço. O efeito em cascata funciona assim: o maracujá suporta o GABA. O GABA permite que a transição para o sono profundo aconteça com mais facilidade, e o sono profundo faz o restante do trabalho que o corpo precisa. Não é uma reação isolada, é uma cadeia. E a pesquisa sobre os compostos da passiflora começa a mapear esse encadeamento de forma cada vez mais aprofundada. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo. E é o que explica por que isso funciona especialmente bem para pessoas acima de 55. O efeito acumulativo. Os dois primeiros mecanismos agem na noite, mas o terceiro age no tempo, e é onde a diferença mais significativa aparece para quem mantém a consistência. Com uso regular ao longo de semanas, evidências sugerem que os compostos do maracujá podem começar a atuar no que pesquisadores chamam de arquitetura do sono, a estrutura e a regularidade dos ciclos noturnos ao longo de toda a madrugada. Não apenas uma noite melhor de forma isolada, mas um padrão que gradualmente se estabiliza. O que isso significa na prática? Os ciclos ficam mais regulares, as interrupções no meio da madrugada ficam menos frequentes. O tempo acordado entre 2 horas e 4 horas da manhã, que é um dos padrões mais comuns e mais frustrantes em homens acima de 50, tende a diminuir com o uso consistente ao longo das semanas. Esse é o efeito que os dois primeiros mecanismos sozinhos não conseguem produzir. Uma noite mais fácil é possível com o suporte imediato ao GABA, mas a estabilidade do padrão, acordar descansado de forma consistente, não apenas em dias de sorte, parece depender do acúmulo desse suporte ao longo do tempo. É como qualquer mudança real no corpo. Na primeira semana, o resultado não é evidente. Na terceira semana, começa a aparecer algo diferente. No segundo mês, o padrão já não é o mesmo de antes. Não é imediato, mas quando é consistente, tende a ser duradouro. Carlos tem 62 anos. Passou 35 deles como engenheiro civil em São Paulo. Homem de rotina. Sempre do tipo que deitava e apagava.
até os 58. A partir daí, algo mudou. Ele passava a noite acordando regularmente entre 2h30 e 3h30. Às vezes, voltava a dormir depois de 40 minutos. Às vezes, não voltava mais. Com o tempo, Carlos passou a temer a própria madrugada. Deitava com ansiedade antecipada. Será que vou acordar de novo? Tentou melatonina por 3 meses. Ajudou a adormecer, mas não reduziu os despertares. O médico sugeriu um ansiolítico leve. Carlos tomou por 2 semanas e parou. Não queria criar dependência para uma coisa que o corpo deveria fazer por conta própria. Depois de ouvir falar em pesquisas com maracujá, passou a beber o suco da fruta natural, sem açúcar, cerca de 40 minutos antes de dormir. Nas primeiras noites, não notou diferença. Na segunda semana, os despertares começaram a ficar menos frequentes. No fim do primeiro mês, dormia a noite quase completa na maioria dos dias. Não é mágica, ele disse, é consistência. Agora, o que a pesquisa disponível realmente diz, com honestidade? Estudos com extratos de passiflora têm investigado seu impacto na qualidade subjetiva do sono, o que as pessoas percebem e relatam ao acordar. Os resultados, ainda que preliminares em alguns casos, mostram melhorias consistentes na percepção de qualidade do sono, especialmente em pessoas com insônia leve a moderada. Uma segunda área de investigação examina a segurança do uso de maracujá a longo prazo. As evidências disponíveis não indicam dependência ou tolerância crescente, ao contrário do que acontece com medicamentos sedativos tradicionais. O maracujá não parece perder o efeito com o uso contínuo. A nuance honesta: os resultados variam de pessoa para pessoa. Para quem tem insônia severa ou condições de saúde associadas, o maracujá pode ser parte de uma abordagem mais ampla, não necessariamente a única resposta. Antes de te mostrar como usar, uma pausa importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Esta noite, se você quiser começar, a forma mais pesquisada de usar o maracujá é a polpa natural, não o suco industrializado, que geralmente contém menos dos compostos ativos. A primeira opção é preparar o suco de um maracujá médio, sem adição de açúcar. A polpa com as sementes contém a maior concentração dos compostos. Beba entre 30 e 45 minutos antes de dormir. Esse intervalo aparece com frequência nas pesquisas sobre a absorção dos flavonoides. A segunda opção, para quem prefere algo quente antes de dormir, evidências sugerem que uma infusão feita com folhas secas de maracujá também preserva boa parte dos compostos ativos. Deixe em infusão por 8 a 10 minutos antes de tomar. O que evitar junto? Cafeína nas 3 horas anteriores ao horário de dormir e exposição a telas fortes no mesmo período. Esses dois fatores trabalham contra o sistema GABA, independente de qualquer suporte que você adicione. O que monitorar nas primeiras noites? Não espere uma mudança dramática imediata. O sinal mais confiável não é adormecer em 5 minutos, é acordar com menos sensação de peso mental no dia seguinte. Menos névoa, mais clareza ao levantar. Se após 2 semanas de uso consistente não houver mudança perceptível, isso pode indicar que o problema tem outras camadas e uma conversa com um profissional de saúde
é o próximo passo mais inteligente. Não um sinal de derrota, um sinal de que a solução está a um passo de distância. Lembra de Carlos? Aquele engenheiro de 62 anos que acordava toda madrugada e ficava olhando o teto sem conseguir voltar a dormir. Que tentou melatonina, que usou ansiolítico por 2 semanas, que conviveu com a insônia por anos antes de encontrar algo que mudasse o padrão de verdade. Se Carlos soubesse, logo nos primeiros meses de insônia, o que você sabe agora, o que os compostos do maracujá fazem no sistema GABA, como esse primeiro mecanismo facilita o acesso ao sono profundo e como o efeito se fortalece com a consistência ao longo das semanas, ele teria abordado o problema de forma diferente, mais cedo, com menos desgaste acumulado. Você tem essa informação agora. E ao contrário de Carlos, que chegou aqui depois de anos de noites partidas, você pode começar ainda esta noite. Carlos não voltou ao engenheiro que dormia como pedra aos 35 anos, mas voltou a acordar descansado. A diferença para ele não foi encontrar uma solução milagrosa, foi parar de aceitar a insônia como inevitável e começar a tratar o sono com a mesma seriedade que tratava qualquer problema de projeto. Se você está nessa mesma situação, cansado de noites partidas, de acordar exausto, de acordar já calculando como vai sobreviver o dia, essa pode ser a noite em que você decide fazer diferente. Me conta nos comentários, você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado. E lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.